convicção, é temporário, amém? A nossa experiência toda, nós não temos que nos apegar a nada. E anota isso aí, que é muito precioso. Deus vai gastar toda a vida para mostrar que esse lugar não é nosso lar. Amém? Amém? Coloca isso no seu coração. Deus vai mostrar, ou gastar todo o tempo da nossa vida para mostrar que esse lar, esse lugar, essas coisas que nós temos, irmãos, não é para a gente ficar dependente dessas coisas. Isso não é nosso lar. As promessas de Deus são outras. Deus tem carros de fogo, carro potente. Deus tem coisas muito mais poderosas para a nossa vida, e nós temos que nos deliciar nisso. Ele vai nos separar para isso, para fazer a vontade dele. Então, o que Deus basicamente quer nos convencer, irmãos, é que Ele tem moradas celestiais. Isso quer dizer que a gente vai viver de qualquer jeito aqui na terra? Também não é isso que eu estou dizendo. Nós temos que entender, irmãos, que nós não temos que estar apegados a essas coisas, mas prontos a entregar tudo. Assim que nós aprendemos isso como igreja, porque, irmãos, tem uma dificuldade nossa de ver essas coisas celestiais. Parece que essas verdades, elas estão distantes demais, e nós nos apegamos ao que estamos vendo, ao que a gente consegue possuir, como que num sentimento de que isso que nós adquirimos, nós temos. Mas o que temos que entender é que não é nosso. Não é nosso. Começamos a viver isso como igreja. Não é nosso. O carro não é seu, a casa não é sua. É bom que você tenha. É bom que tenhamos carros para dar caronas aí para os irmãos, servir quem não tem, casas para hospedar quem chega. E essas coisas, não são essas coisas que Deus está condenando no fato de ter, mas nós precisamos entregar isso tudo para Deus e saber que essas coisas, elas pertencem a Deus. E os irmãos, todo esse processo de Deus na vida de Abraão e essa separação era para que Abraão encontrasse o seu lar. Amém? O nosso lar, a nossa casa, o nosso lugar. O processo de Deus é nos convencer que Ele não é isso que Ele tem para nós. O que Ele tem para nós é muito maior. Então nós estamos sendo separados para isso. Mas é difícil, porque algumas vezes nós não entendemos. Hoje mesmo já falamos aqui que às vezes nós enfrentamos essas coisas todas como enfermidades. A gente enfrenta lá no trabalho imoralidades. Nós enfrentamos situações o tempo todo na vida de agressões, de valores errados, de princípios errados, de gente querendo que a gente viva outra coisa. Mas, irmãos, isso é só uma prova que esse lugar não é o nosso lugar. A gente vai estar nesses lugares, mas segundo diz a palavra, para sermos a luz do mundo e o sal da terra. Louvado seja o Senhor. Deus está nos separando. Eu estou dentro do primeiro ponto. Deus está nos separando. Ele teve que separar Abraão, para que Abraão então fosse devolvido ao seu lar e experimentasse essas coisas de Deus. A gente sabe que os nossos filhos, eles têm passado muitas batalhas, né? Quando eles saem de nossas casas, então eles vão para a faculdade. Quando eles vêm para a cidade grande, saem do interior. Falei com o pai agora esses dias, e eu disse assim: não deixe a sua filha relacionar com esse rapaz. É um irmão, é um irmão, está conosco. Não deixa, não dá essa liberdade para ela. Você não pode dar essa liberdade, porque na verdade essa situação, eu conheço uma situação desse rapaz, e esse rapaz ainda, a gente não pode confiar nele para assumir esse tipo de compromisso assim. Poxa, mas o rapaz se apresentou aqui tão bem, ele liga tanto aqui para casa,
ele parece um discípulo tão maravilhoso, ele é formado, ele está tudo resolvido, ele pode casar. Não, mas peraí, não é assim, casamento não é assim, a situação não é essa, toma cuidado a respeito disso. E depois ele disse assim, minha filha, ela saiu do interior, é bobinha, vai cair em qualquer armadilha que for feita para ela. Irmãos, nós precisamos ter discernimento das coisas, nós, pais, a respeito do que Deus quer, porque de fato, Deus está nos dando, nos treinando, para que a gente possa enfrentar essas coisas todas, e nossos filhos, quando eles saem para essas coisas, intercâmbio, né? Quantas vezes a gente sabe de pessoas que vão para o exterior para fazer intercâmbio, e vão encontrar aquele ambiente totalmente hostil, e situações que vão tentar, de alguma forma, engolir aquele rapaz, aquela moça. Então, a gente sabe que esses lugares estão cheios do inimigo, da malignidade, o tempo todo que o inimigo está fazendo uma quantidade de coisa. Então, eu creio que nós temos que entender, irmãos, e Deus já nos falou isso aqui hoje, com outras palavras, que de fato, irmãos, nós estamos passando por essas coisas todas que temos passado. De repente surge uma enfermidade, isso já foi testemunhado, mas é para a gente glorificar a Deus. Questões graves que acontecem na nossa vida. Eu não estou dizendo que quando você administra mal o seu negócio, então você está passando por uma situação, tem que aprender uma lição. Acho que nem era sobre isso que eu queria colocar, sobre Jacó. Tem uma situação muito interessante sobre Jacó, que Jacó era um agarrador, é verdade. E a gente vê isso de uma forma negativa. Mas tem uma coisa muito positiva nisso, irmãos. Por que Deus escolheu a Jacó nesse sentido? Porque sabia que ele era um agarrador, mas que quando ele agarrasse Deus, ele não ia soltar. Louvado seja o Senhor. Esaú, ele já não tinha essa posição, ele era atrapalhado, totalmente atrapalhado. Então, uma coisa que também Deus quer nos falar, é que tem gente entre nós que, por ser muito agarrador, nesse sentido, muito, de repente ele quer se lançar, ele já fala, ele aparece, ele é firme, ele é descarado, ele é forte, ele coloca tudo. Como é que a gente vê essas pessoas? Olha, é perigoso. Mas tem gente entre nós quietinho, que não agarra nada, que é pior do que essas pessoas que se expõem. Irmãos, nós precisamos do coração de Deus para discernir essas coisas, porque às vezes é o nosso julgamento, não é o coração de Deus. E Deus então queria Jacó, porque o dia que Jacó agarrasse, ele iria tomar uma posição. E Jacó, irmãos, Jacó somos nós. Jacó é exatamente o que aconteceu conosco, e a mudança que Deus pode fazer. Então, na realidade, e já foi citado aqui Hebreus no capítulo 4, hoje pela manhã, e é uma das palavras que nós íamos compartilhar aqui sobre isso, dentro dessa separação. Irmãos, Deus quer que a gente entre nesse descanso do Senhor. Essa é a vontade de Deus, mas não é um descanso passivo, não é um descanso moroso. Você tem que ter uma atitude que possa te conduzir àquilo que Deus quer. Então, o que Deus está trabalhando com Abraão são exatamente essas coisas. E no meio dessa peregrinação, nessa jornada toda que ele está fazendo, Deus vai trabalhando no coração de Abraão, porque de fato, aqui mesmo no capítulo 12, eu mostrava isso ontem para os irmãos, e quero com muito mais tempo, mas a gente vai ver que Abraão, logo em seguida, já aqui no versículo 10, ele chegou no Egito e tinha fome, e tinha um problema lá de comida. Então, irmãos, na verdade, Abraão,
ele teve problemas. Às vezes, Deus quer nos mostrar um lugar, aí de repente a gente vai para aquele lugar, e a gente vê que tem fome. Nossa primeira atitude, não foi Deus que me mandou para cá, mas aqui tem fome. Deus falou que ia me mostrar uma terra, que de repente ia manar leite e mel. Agora eu venho para cá e não tem comida, eu já vou para outro lugar. Irmãos, assim somos. A gente recebe uma palavra tremenda de Deus, e de repente, já um pouco na frente, a gente então é instável. Irmãos, assim somos nós, instáveis. E a gente tem que corrigir essa instabilidade. São essas coisas que Deus não se agrada. Um homem de ânimo doble, essas pessoas que não perseveram. É nisso que Deus quer nos formar. Agora, por que Deus deixou escrito essas coisas sobre Abraão? Para saber que a gente tem um pai, Abraão, que também, quando deparou com a dificuldade, ele foi para outro lugar, porque tinha fome. Então, irmãos, depois, o próprio Abraão, não vou entrar nisso aqui, mas por isso que eu estou dizendo aos irmãos que é importante a gente olhar para a história. E um pouco mais na frente, diz aqui nos versículos 11, depois no 14, depois no 19 de Gênesis capítulo 12, né? Eu estou citando o versículo 11, versículo 12, 13, 14, até 19. Mas Abraão em seguida também vai mentir, dizendo que Sara, sua mulher, era irmã dele. Um homem que tinha uma promessa tremenda de Deus. Foi o que nós falamos agora lá. Podemos chegar a essa parte aí. Na realidade, irmãos, Deus está moldando esse homem, Deus está trabalhando esse homem, Deus está lapidando esse homem, Deus está burilando esse homem, Deus está formando esse homem, Deus está o tempo todo. Deus é um Deus que trabalha, é um Deus que trabalha. Mas se nós olhamos para essas coisas, qual que é a nossa tendência? É censurar. Nós censuramos os irmãos assim. Deus quer mentira? Não, a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Mas pode ser que em algum momento a gente fracassa, a gente vacila, pode ser que nós falhamos em alguma coisa. É verdade, com qualquer um de nós, certamente aconteceu isso algumas vezes. E é por isso, irmãos, que a gente tem que de novo voltar para a palavra, voltar para Hebreus, e lembrar o que Deus está nos falando, que Deus está olhando para a corrida. Está escrito aqui em Hebreus no capítulo 6, no versículo 10, Hebreus 6, 10, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servi aos santos. Irmãos, sabe, às vezes por que a gente não entende alguma coisa? Porque a gente não consegue voltar para a palavra. Toda crise que nós temos é porque a gente em algum momento desassocia a nossa experiência com a palavra. E nós temos que ser inseridos, associados, dependentes e ter a palavra encarnada. Nós temos que encarnar a palavra encarnada. E quando nós compreendemos essas coisas, a gente vai resolver as nossas crises. Porque você vai notar que você não pode ser carnal como está sendo, que você não pode ser desse jeito pecador como está sendo, que você não pode, diante dos irmãos, ter a atitude que está tendo, da esposa, do esposo, dos filhos. Mas nós precisamos da palavra. A maneira de Deus cumprir esse versículo em nós, Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com seu nome, pois servistes e ainda servi ao Senhor, mas com a palavra. Tudo é a palavra. Temos que voltar para a palavra. Se você tem crise sem palavra, você vai entrar em parafuso mesmo. Pode ir para um hospício, pode adoecer, pode ficar mal, porque de fato nós precisamos da palavra. Gente que tem insônia
Tem ido em algumas cidades que encontra o presbítero doente, a mulher doente, e situações de insônia, remédio para depressão e coisa assim. Irmãos, eu não estou criticando o remedinho, de repente você precisa tomar, mas o que nós precisamos é ser curados pela palavra de Deus. A igreja tem que ser curada pela palavra de Deus e entrar nesse descanso de Deus. Então nós somos separados por Deus. Primeiro ponto é esse. Acho que vou chegar só no segundo, irmãos. Tem 7. Mas eu disse aos irmãos que a gente vai compartilhar. Nós vamos continuar compartilhando. Mas o segundo ponto disso, e o texto que nós estávamos lendo aqui, Hebreus, no capítulo 11. Ainda quero mostrar aqui alguma coisa, que Deus quer realmente nos separar, mas a palavra diz aqui uma coisa interessante, irmãos. Peguem Hebreus, no capítulo 12, volta para isso aqui, Hebreus 12, a unção é o, não sei se a unção é o própolis, a unção está caindo sobre a igreja, louvado seja o Senhor. Aí, aqui, pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas, com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Irmãos, as pérolas que Deus está nos dando, as palavras que Deus está nos dando, é exatamente para que essa cidade se torne uma realidade para nós, para que a gente compreenda que Ele é o arquiteto dessa cidade, Ele planejou essa cidade, Ele é o edificador dessa cidade. Se você continuar por outro caminho, você vai achar outra coisa, mas não propriamente esse fundamento que é Jesus como arquiteto e edificador dessa cidade. Nós temos que andar por isso, porque essa é a vontade de Deus e Ele quer continuar essa obra. Abraão aguardava uma outra cidade. Irmãos, nós temos que aguardar uma outra cidade. Eu estou grato a Deus por tudo que tenho visto em muitas cidades. Muito amor, muito carinho. Às vezes me vejo chorando num restaurante que eu não teria condição de ir, em carros que eu não teria condição de estar, em navios que eu não podia estar, em situações que só milionários, mas eu sou um milionário das bênçãos de Deus. E por isso Deus me coloca nessas coisas. E todos nós possamos ser riquíssimos nas coisas de Deus, mas sabendo desfrutar dessas coisas, sem nos apegar a essas coisas, e sabendo que Deus está trabalhando. Eu sei que Deus tem uma cidade, e que essa cidade tem um fundamento. Hoje, em nome de Jesus, toma posse desse fundamento, porque a palavra está nos mostrando isso. Depois diz, pela fé, também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe. Louvado seja o Senhor. Deixa eu só chegar no segundo ponto com os irmãos aqui. Recebeu o poder de ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Eu vou ler o texto até o final, só porque a gente não vai conseguir compartilhar tudo, mas até o versículo 19. Por isso também, de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Que lindo isso! Medita na grandeza disso que Deus tinha para Abraão, nos planos que Deus tinha, não somente com Abraão, mas conosco. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Então a palavra aqui vai mostrando, vendo-as porém de longe e saudando-as
e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Irmãos, olha que versículo tremendo, medita nisso. Os que falam desse modo, está falando de nós, manifestam estar procurando uma pátria. Nós temos que manifestar isso na terra. Nós sabemos que temos uma pátria. Olha o que está escrito aí no capítulo 10, no versículo 34. Porque não somente, capítulo 10, 34, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, né? Aceitar voluntariamente, essa palavra espólio dos nossos bens, é repartir os nossos bens voluntariamente. Nós aceitamos o espólio dos nossos bens, tendo ciência de que possuímos mesmo patrimônio superior e durável. Louvado seja o Senhor. Irmãos, essa riqueza tem que tomar o nosso coração, essa verdade tem que tomar o nosso espírito. A gente tem assim que voar nisso, nós temos que subir nas paredes de alegria com isso, não porque a gente está sendo um sonhador, ou porque de fato nós queremos enganar nós mesmos, mas porque isso é verdade, irmãos. Deus já tem nos abençoado na terra, mas nós temos um patrimônio superior e durável. Então eu não tenho que me envolver com coisas aqui da terra, mas envolver com as coisas do alto. Buscai as coisas do alto, pensai nas coisas do alto, é o que diz a palavra. E na verdade, se lembrassem daquela, versículo 15, de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria celestial, superior. Isso é superior. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se havia dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo, aleluia, dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Louvado seja o Senhor. Eu quero só falar do segundo ponto, para você anotar. Deus quer nos dar essa revelação, pode anotar. Isso tudo que Deus está nos permitindo passar é para que tenhamos revelação. Escreve isso. Deus quer encontrar comigo no meio do processo. Deus quer encontrar conosco no meio do processo e se revelar. É isso que algumas irmãs, irmãos, ou quem passa pelo processo, está entendendo da parte de Deus, que a gente só vai conhecer essas promessas de Deus quando Deus nos separa para entregar essas revelações. Mas primeiro tem que ter a separação, porque a revelação vem como consequência dessa consagração que nós temos feito a Deus. Então, para escrever, para orar, para repartir essas coisas com os irmãos, eu tive que me separar. Telefonemas. Ontem eu recebi esse telefonema e queria ir. Vem no Falcão hoje. A situação do Falcão partiu essa madrugada. E eu tive que fazer uma escolha. Irmã, por favor, eu hoje não posso parar. Eu tenho que horas, o dia todo, orando, chorando, recebendo a parte de Deus. Nós temos que discernir. Se o Falcão partiu com Deus, louvado seja o Senhor. E nós temos que entender o que Deus quer e gastar horas, porque tem outras pressões, né, que são coisas assim espirituais para fazer, mas coisas que também são para o nosso deleite, o nosso descanso. Mas de repente você tem que escolher: não, eu não vou. E às vezes tem uma fadiga, tem um cansaço, tem um esgotamento, tem tudo, irmãos, que passa.
mas nós temos que buscar a Deus, nos separar. Nós falamos de Isaac, de Jacó, falamos de Abraão, José. Irmãos, José está citado também em Hebreus 11, e José passou por situações terríveis. Talvez José seja mesmo desses homens todos o melhor exemplo que nos leva a Jesus, porque José foi uma situação da pesada, passou por tudo. Ele foi escravo, vendido como escravo, e situações dentro da prisão, e foi falado aqui dos sonhos, irmãos, mas José teve que esperar aí pelo menos uns 13 anos, porque ele sonhou, Deus tinha um plano, o copeiro esquece, o copeiro tem sonho, o faraó tem sonho. Irmãos, tem que casar muita coisa, até que Deus traga para você a revelação, mas Ele quer te trazer a revelação. Então, muitas vezes Deus está nos preparando por essas situações totalmente adversas. Por isso que quando a adversidade vier sobre a sua vida, lembra que em José do Egito, a palavra creio que está em Gênesis 50, 20, Deus tem poder para tornar o mal em bem. Nós temos que ver Deus no processo, achar Deus no processo. Deus quer se revelar dentro do processo. Então, você não pode ditar a maneira que Deus quer falar com você, mas você tem que deixar Deus falar com você da maneira que Ele quer, e aprender de Deus tudo o que você tem que aprender. Foi assim também com Jacó, e nós citamos algumas coisas. Então, às vezes tem que ter um certo isolamento. Jacó passou por essa separação também. Aí ele vai e pega um travesseiro de pedra, só que aquela pedra era Jesus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. É tão tremendo isso, irmãos. A pedra é Jesus. E ele tem aquela visão maravilhosa, ele tem aquela experiência maravilhosa. E Deus prepara tudo então para quê? Para se revelar para Jacó. Então tem um contexto todo que não pode ser uma teoria. O que Deus quer fazer com a sua fé teórica? Torná-la prática. Deus quer que essa sua posição burocrática, ela seja uma posição prática. E para ser uma posição prática, normalmente a gente não tem outra maneira de aprender senão passando por esses processos. Senão nós ficamos teóricos, burocráticos. Então nós temos que correr a carreira e pedir a Deus essa revelação e receber essa revelação. Isso é a jornada, isso é a corrida, isso é a carreira, isso é tudo que nós estamos percorrendo. Então, na medida que Deus está trabalhando, nós vamos descobrindo a nós mesmos. Nós temos que descobrir a nós mesmos. Nós não nos conhecemos. E o pior, às vezes nos ocupamos com os outros, quando na verdade tem uma quantidade de situações que Deus tem que trabalhar em nós. Quantas vezes a gente prega melhor do que vive? Quantas vezes a nossa posição é conhecer os pecados dos outros, mas não conhecer os nossos próprios pecados? Quantas vezes nós queremos arrependimento do outro sem nos arrependermos? Então o que Deus está falando, irmãos, é que Deus quer nos encontrar, e nós queremos encontrar Deus no caminho. Nós queremos que Deus então faça essa obra em nós, mas a maior obra que Deus está fazendo, essa obra não é através de nós. Eu disse aos irmãos em alguma cidade aí, Atos capítulo 28, capítulo 28, versículo 20 ou 20 e 28, atendei por vós e pelo rebanho. Na verdade, o primeiro cuidado de Deus é comigo, depois com o rebanho, porque Deus quer sempre falar comigo. Deus fez isso com esses homens para se revelar, e nós temos que aprender isso de Deus, que é assim, é o trabalho de Deus, se
se revelar. Nós queremos essa revelação do Senhor, e essa revelação vai nos trazer esse entendimento das coisas de Deus. O próximo ponto, eu ia compartilhar sobre nossa fé, que é provada na jornada. Nós vamos parar aqui na revelação, e a gente vai orar pelas coisas que Deus nos falou, e pedir ao Senhor para se revelar, para nos separar. Que as coisas que Deus nos deu são espírito e vida, e nós queremos receber essa palavra no espírito, e que ela possa gerar vida, em nome de Jesus. Clame ao Senhor para o Espírito Santo confirmar isso em nós, na nossa jornada. Os processos que Deus começou com Abraão, com Isaac, com Jacó, os processos que Deus está fazendo, é para Ele escrever essa história conosco. Hoje, escreve a sua história. Aceite a obra de Deus na sua vida. Ele está tentando o tempo todo nos conquistar, o tempo todo. Paulo dizia: eu prossigo para conquistar aquilo pelo qual também fui conquistado. Eu quero ser conquistado, eu quero aprender de Deus. Clama do seu íntimo. Enquanto eu falava, eu vi muitas pessoas chorando ou clamando: Senhor, eu quero. Clama você que de repente não consegue, está de alguma forma fria. Clama ao Senhor, para Deus te dar esse sopro. Quem sabe a palavra hoje está te dando esclarecimentos. Deus está te revelando coisas. Deus preparou tudo para você entender, se arrepender, se humilhar, para sermos formados. Deus nos gerou assim, nós nascemos para isso, para fazer uma diferença na terra, para fazer a vontade de Deus na terra, e nós queremos fazê-la para a glória de Deus. Nós queremos clamar ao Senhor por isso, para Deus operar esse milagre. Ore. Às vezes ficamos esperando o que vai acontecer. O que vai acontecer comigo. O que vai acontecer é fruto do quanto eu estou reagindo à palavra de Deus. O que vai acontecer é essa obra do Espírito Santo na minha vida. Esse arrependimento, esse quebrantamento, essa humilhação. Nós estamos escrevendo a história de cada reunião, até pela nossa humilhação, pela nossa confissão, pelo quanto Deus nos pega, pelo quanto nós queremos agarrar o que Deus nos falou. Em nome de Jesus Cristo, nós queremos que Deus levante esses homens e essas mulheres, essas casas que glorificam a Deus. Essa casa, é isso que também Hebreus trata, essa casa de Deus. Nós somos a casa de Deus, nós somos o lugar de Deus, o lugar da habitação. Deus habita em nós. Louvado seja o Senhor. Não é mais algo externo, impessoal, mas é íntimo, é pessoal, está dentro. Ele se revela, Ele fala, Ele manifesta a sua glória e o seu poder em nós. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu Espírito, Pai. Eu quero te pedir de todo o meu coração, transforma essas palavras em vida. Que todos nós sejamos transformados pelo poder da Tua palavra. Que o Teu Espírito possa mover em nós a Tua vontade. Deus, não temos a pretensão pessoal, o orgulho, a soberba de sermos os melhores, mas queremos, Senhor, sermos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai que está nos céus. Queremos aprender contigo, queremos passar, Senhor, aqui como estrangeiros pela terra, peregrinando, deixamos marcas, Senhor, pelo caminho, deixando sinais da Tua vontade, deixando, Senhor, testemunhos para contar. Senhor, em nome de Jesus, livra-nos de nós mesmos, das nossas ocupações, que quantas vezes nos absolvem,
a sobra do tempo que damos para Ti, muitas vezes o cansaço, Senhor, de ler a palavra, muitas vezes a sonolência, Senhor. Livra-nos, Senhor, de situações que a gente não consegue responder sim para Ti. Amém, Senhor, a Tua vontade. Aleluias aos Teus feitos. Senhor, livra-nos do mal. Queremos tomar a responsabilidade, queremos tomar esse encargo, Senhor. Queremos, Senhor, olhar para a cruz, queremos a Tua vontade, o Teu Espírito, a Tua glória, Senhor, o Teu poder. Manifesta em nós o que Tu queres. Espírito Santo de Deus, transforma a igreja, transforma a minha vida, nós os presbíteros, nossas esposas, nossos filhos. Começa de nós a obra que Tu queres fazer, dos líderes, dos diáconos, Senhor, das esposas, dos líderes de grupo, dos discipuladores que estarão na outra reunião. Senhor, começa a formar esses homens e mulheres, para que tenhamos, Senhor, a igreja toda comprometida com a Tua palavra. Cumpre, Senhor, esse afã de termos pessoas verdadeiramente comprometidas contigo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que o testemunho da igreja na cidade seja real, o testemunho das nossas casas, das nossas vidas. Transforma-nos, Senhor, em detalhes, em minúcias, para que sejamos os homens e mulheres que Tu queres, Pai. Nós oramos e Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Palavras